Capítulo 19. As drogas. O desdobramento psicológico do homem nos permite evidenciar o cru realismo de um nível superior em cada um de nós. Quando pudermos verificar, por nós mesmos e de forma direta, o fato concreto de dois homens em nós mesmos, o inferior em nível normal, comum e corrente, o superior numa oitava mais elevada, então tudo muda e procuramos, neste caso, atuar na vida, de acordo com os princípios fundamentais que levamos no fundo de nosso ser. Assim como existe uma vida externa, assim também existe uma vida interna. O homem exterior não é tudo, o desdobramento psicológico nos ensina a realidade do homem interior. O homem exterior tem seu modo de ser, é uma coisa com múltiplas atitudes e reações típicas na vida, uma marionete movida por fios invisíveis. O homem interior é o ser autêntico, processa-se em outras leis muito diferentes, jamais poderia ser convertido em robô. O homem exterior não dá ponto sem nó, sente que lhe pagaram mal, se compadece de si mesmo, se autoconsidera demasiado, se é soldado, aspira a ser general, se é trabalhador de uma fábrica, protesta quando não o promovem, quer que seus méritos sejam devidamente reconhecidos, etc. Ninguém poderia chegar ao segundo nascimento, renascer, como diz o Evangelho do Senhor, enquanto continue vivendo com a psicologia do homem inferior, comum e corrente. Quando reconhecemos nossa própria nulidade e miséria interior, quando temos o valor de revisar nossa vida, indubitavelmente, vimos a saber, por nós mesmos, que de nenhuma maneira possuímos méritos de nenhuma espécie. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles receberão o reino dos céus. Pobres de espírito, ou indigentes de espírito, são realmente aqueles que reconhecem sua própria nulidade, desvergonha, miséria interior. Essa classe de seres, inquestionavelmente, recebem a iluminação. Mais fácil é passar um camelo pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. É ostensível que a mente enriquecida por tantos méritos, condecorações e medalhas, distinguidas virtudes sociais e complicadas teorias acadêmicas, não é pobre de espírito e, portanto, nunca poderia entrar no reino dos céus. Para entrar no reino se faz impostergável o tesouro da fé. Enquanto não se tenha produzido, em cada um de nós, o desdobramento psicológico, a fé resulta algo mais que impossível. A fé é o conhecimento puro, a sabedoria experimental direta do ser. A fé foi sempre confundida com as vãs crenças. Os gnósticos não devem cair jamais em tão grave erro. A fé é a experiência direta do real, vivência magnífica do homem interior, cognição divinal autêntica. O homem interior ao conhecer, por experiência mística direta, seus próprios mundos internos, é ostensível que conhece, também, os mundos internos de todas as pessoas que povoam a face da Terra. Ninguém poderia conhecer os mundos internos do planeta Terra, do sistema solar e da galáxia em que vivemos, se antes não tenha conhecido seus próprios mundos internos. Isto é similar ao suicida que escapa da vida por porta falsa. As extra-percepções do viciado têm sua raiz particular no abominável órgão condartiguador, a serpente tentadora do Éden. A consciência, engarrafada entre os múltiplos elementos que constituem o ego, processa-se em virtude de seu próprio engarrafamento. A consciência egóica advém, pois, em estado comatoso, com alucinações hipnóticas, muito similares às de qualquer sujeito que se encontra sob a influência de tal ou qual droga. Podemos colocar esta questão da seguinte forma: alucinações da consciência egóica são iguais às alucinações provocadas pelas drogas. Obviamente, estes dois tipos de alucinações têm suas causas originais no abominável órgão condartiguador.
Indubitavelmente, as drogas aniquilam os raios alfa, então, inquestionavelmente, vem a perder-se a conexão intrínseca entre mente e cérebro. Isto, de fato, resulta fracasso total. O drogado converte o vício em religião, e desviado, pensa experimentar o real sob a influência das drogas, ignorando que as extrapercepções produzidas pela maconha, o LSD, a morfina, os fungos alucinógenos, a cocaína, a heroína, o haxixe, comprimidos tranquilizantes em excesso, anfetaminas, barbitúricos, etc., são meras alucinações elaboradas pelo abominável órgão condartiguador. Os drogados, evoluindo e degenerando no tempo, submergem, por fim, de forma definitiva, dentro dos mundos infernais.